In the heart of every musician, there's a melody yearning for freedom. The dream of making a living through music turns into a daily struggle against invisibility. The solitude of practice, the challenge of finding genuine partnerships, and the lack of structured support are disheartening. But the music never stops playing. A movement that beats in sync with your heart has just emerged. SW Music is coming to Brazil to change this reality. More than just an app, we are a movement. A platform created by musicians, for musicians, where every talent is seen, heard, and valued. A space where you can connect, grow, and shine. SW Music, your place in the world of music. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da SW Music, que tem um oferecimento da DiGiorgi Violões, onde os membros exclusivos da SW Music têm 25% de desconto. Vou repetir, 25% de desconto em qualquer um dos produtos da DiGiorgi. E também a Tons Musicais, que é a sua loja virtual de instrumentos musicais, onde a gente conseguiu 10% de desconto, também exclusivo para os membros do SW Music. Hoje a gente está aqui com a presença de Luciana Stello, que é Relações Públicas, completou 32 anos de atuação no SESC, boa parte dessa trajetória em Caxias do Sul, e hoje está como gerente de cultura do SESC Rio Grande do Sul, uma das posições mais importantes aí dentro da estrutura do SESC. Também com a gente hoje o Anderson Miller, que é coordenador de música do SESC Rio Grande do Sul, uma das peças também fundamentais para a organização do Festival do SESC, né, que é um dos maiores eventos do gênero na América Latina. Com uma trajetória consolidada na gestão cultural, ele desempenha um papel estratégico na curadoria logística e execução do festival, garantindo a excelência artística e a integração entre músicos, professores e alunos. E também a presença do nosso amigo Tiago Perdigão, compositor, regente, multi-instrumentista, escritor, com uma carreira muito versátil que transita entre a música de concerto, o jazz e a literatura. É bacharel e mestre em composição musical pela Universidade Federal de Pelotas e suas obras já foram apresentadas em diversas partes do Brasil e premiadas em concursos renomados. Então, né, a gente está aqui com um time de peso para conversar hoje com vocês, falando um pouquinho da carreira de cada um, falando da importância desse festival para o SESC, para Pelotas, para a cultura do Rio Grande do Sul e para todos que, de alguma forma, são impactados aqui por este festival, esse grande festival que chega à sua 13ª edição. Muito bem-vinda, muito bem-vindos, meninos, ao podcast. Agradecer principalmente a vocês por o horário que vocês têm. Eu sei que é muito corrido, estamos na reta final do festival. E então, muito obrigado de coração por vocês dedicarem um espaço para a gente e também para os nossos ouvintes. Luciana, vamos lá começar com você, por favor, as mulheres, certo. Ladies first. Você iniciou a trajetória no SESC, como eu falei, há 32 anos. Tu é natural de Caxias do Sul? Sim, Caxiense nata. Pode crer. Como foi essa jornada de chegar até a liderança na área de cultura do Rio Grande do Sul? Lá tu era da área de cultura. Conta um pouquinho dessa tua trajetória até chegar aos dias de hoje. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui, aproveitando essa parceria que fizemos para o festival, né? E falar um pouquinho do que é o festival e um pouquinho dessa trajetória e por que a gente está aqui nesse momento, né? Acho que é importante, porque nada acontece por acaso, né? Então, eu sou de Caxias, tenho uma trajetória, sou formada em Relações Públicas, né? Com pós em Gestão de Pessoas, enfim, em outras áreas também. E sempre fui uma apaixonada, né, pela cultura. Na verdade, o despertar pela cultura surgiu a partir de uma necessidade de ter que assumir uma vaga de urgência, assim, alguém tem que tocar esse projeto, olhar para o lado, assim, é tu. E eu, tudo certo, vamos lá, né? E aí, depois que o bichinho picou, não tem mais jeito, né? A gente se apaixona e aí a gente quer contribuir cada vez mais, se especializar, buscar. E aí assumi a direção da unidade, depois de algum tempo trabalhando com a cultura. Fui convidada para assumir a direção de uma outra unidade, Farroupilha. Trabalhei por 8 anos mais, lá um pouquinho mais. E depois retornei a Caxias, onde eu fiquei os últimos 10 anos. Perfeito.
E aí, eis que em fevereiro do ano passado eu recebo um convite bastante desafiador, né? Quando a gente já tá pensando em se aposentar, porque, tipo, 30 e poucos anos, né? Dominando o campinho ali, tava tudo certo. E aí, então, recebi o convite para assumir a gerência de cultura do Sesc RS. E vai com medo mesmo, né? Porque a perna treme, é o frio na barriga, as borboletinhas que vêm. E isso demonstra que a gente está vivo e que tem paixão pelo que faz, né? Perfeito. E aí, com a responsabilidade que me cabe e que esse cargo exige, a gente, com uma equipe muito qualificada, né? Que é uma equipe que está juntos há muito tempo, que dominam, que tem expertise em cada uma das suas atribuições, a gente está construindo essa história. Então, não faz um ano ainda que eu estou nessa função, com vários desafios, e um deles era executar, né, realizar o 13º Festival Internacional Sesc de Música, a criação da Orquestra Jovem. É isso aí que a gente aqui vai falar daqui a pouquinho. Então, eram vários desafios que a gente tinha, né? E, na verdade, eu não tinha essa bagagem essa vivência tão focada na cultura. E isso para mim está sendo muito legal, porque eu sempre fui multi-especialista, fui trabalhando em várias frentes, né? E agora está podendo olhar para a cultura e olhando para o potencial que cada uma dessas ações tem. Né? Essa primeira vez que eu venho para o festival enquanto gestora... Eu ia perguntar se era a primeira vez no festival, área, já né? tinha vindo. Eu vim enquanto participante, vim prestigiar. Perfeito. É um outro olhar. Sim. Né? Agora, vindo com olhar de gestão, a gente percebe o quanto a gente cresceu ao longo do tempo e o quanto tem de potencial em função justamente da acolhida e do que Pelotas nos oferece. Perfeito. Então, a gente pode agregar essas experiências anteriores que todos temos, né? Com o potencial que a cidade nos oferece, com a qualidade que a gente já vem desenvolvendo, entregando o festival. Então, assim, as perspectivas são muito boas com relação a esse trabalho, né? Perfeito. E eu espero retribuir a altura, né, dessa expectativa que está sendo criada. Acredito que vai. Sucesso nessa tua nova empreitada. Que assim seja, né, Franco? Eu conheço algumas pessoas que trabalham no Sesc e eu acho que o Sesc deve ser uma casa maravilhosa de trabalhar. Porque são pessoas que 12, 15, 18, 20, 23, 32, né? Eu acho que deve ser um ambiente muito bom de trabalho e com certeza são rodeados de pessoas muito competentes. Falando nisso, Anderson é uma delas aqui. Eu queria que tu me explicasse, Anderson, como é que começou a tua trajetória no Sesc. Eu acho que tu já vem há alguns anos nesse festival aqui, não é a tua primeira vez. E o que te motivou a atuar na área da música? Eu não sei se tu é músico. Me conta um pouquinho como foi o Anderson lá no primeiro ano de Sesc e o Anderson hoje que está aqui com a gente. Então, Franco, um prazer estar aqui, né? Agradecemos nessa rica parceria, né, do aplicativo, né, da SW Music, né? Muito importante para nós, também para os músicos, né? Uma ótima oportunidade aí para acessarem, né, e ter um canal direto para quem gosta de música. Começando um pouco com a minha trajetória, não começo diretamente em Porto Alegre, no Sesc, eu começo numa unidade, que é a unidade de São Leopoldo, né, que é onde que eu morava, né, e moro atualmente, que é a região metropolitana próxima ali de Porto Alegre. Começo trabalhando na unidade lá. E aí também um pouco que nem a Luciana, a gente vai tendo desafios dentro da instituição e assumir lá... Acho que o Sesc é provocador nisso nas pessoas, e né? E faz com que a gente fique tanto tempo, né? Eu acredito que seja motivador demais. Então, assim, hoje eu tenho 24 anos também na empresa, uma empresa maravilhosa de trabalhar, né? A gente faz o que gosta, né? Proporciona para o público e para a gente, né? Como é uma cachaça, como a gente diz, né? E fazer, né? O Sesc, eu sempre digo, é uma instituição que tem tudo que um cidadão precisa para a sua educação integral, né? Que é educação, saúde, esporte, lazer, atividades culturais. Então, a formação do indivíduo depende muito desse serviço e a gente tem dentro da instituição tudo isso. A minha formação ela é em relações públicas, eu tenho outras formações em gestão, né, gestão cultural também. Não sou músico, mas atuo muito na questão da gestão. Posteriormente, São Leopoldo, eu fui convidado em 2006, quando o Sesc ele atuava de maneira no estado todo com ações culturais, mas ele resolveu fazer uma atuação, né, que tinha um projeto guarda-chuva, que era o Arte Sesc, lá em 2006. Cultura por toda parte. Então começou a fazer um formato mais espraiado, né, de atuar em várias regiões, de maneira unificada em todo o estado.
estado. Então a equipe estava se ampliando, eu fui convidado, né, eu já desenvolvi as ações em São Leopoldo, fui convidado a participar dessa equipe lá era 2007 por aí. A partir disso a gente começou, né, com o projeto ArtSesc, que foi desenvolvendo, trabalhando em parceria com as unidades, desenvolvendo nessa atuação de formação técnica. A partir de 2015 eu fui convidado para assumir, né, a coordenação de música e audiovisual do Sesc Rio Grande do Sul, e desde lá atuo, né, nessas linguagens, e no festival estou desde o primeiro, né, mas com uma atuação mais dedicada e como à frente de uma coordenação geral, assim, dos processos todos de logística, enfim, dessa interlocução que tu mesmo trazes entre alunos, professores, né, toda a questão de logística, de programação artística, a partir da 5ª edição, né, que foi lá 2016, enfim. Então, assim, trabalhando muito, né, nesse viés, e claro, o festival ele começa numa trajetória, né, como todo evento, ele vai crescendo, e aí é o sucesso de cada evento, a gente oxigenar, se reinventar, renovar todo ano uma programação, né? Então, assim, a gente, embora... Entregar mais no próximo ano, né? Sempre um desafio. O festival, ele tem uma estrutura, já uma estrutura de concertos, de espetáculos, de parte pedagógica, de parte cultural, mas a cada ano a gente tem que se reinventar, porque é isso que mantém e que faz com que esse evento seja um dos maiores da América Latina, né? E tenha um reconhecimento. E a gente é muito feliz, né? Porque, assim, a cidade de Pelotas sempre nos acolheu, nos acolhe, e isso eu estou falando do festival, não estou falando do Anderson, né? Mas também das pessoas, né? Perfeito. Sempre acolhe todo mundo que vem para cá. É uma cidade, eu sempre digo, um tanto para gente que trabalha com cultura, um tanto utópica pelo seu hábito cultural que os seus habitantes têm, né? E todo mundo que vem para cá fica muito impressionado com isso também. Então, assim, é sempre um prazer muito grande estar aqui, estar vendo, né, esse acolhimento e essa adesão em massa da comunidade para com o festival, né? Então, isso é notório de ano para ano, assim, né? A penetração que o festival consegue ter na comunidade pelotense como um todo, né? Que é uma música que não é uma música que toca na rádio habitualmente. Então, tu fazer a pessoa sair de casa com essa cadeirinha, ir pro Laranjal, ver uma orquestra, né? Ver instrumentos que ele não vê inusitadamente todos os dias, assim, é uma coisa muito inédita para alguns, e né? música de concerto de uma forma democrática, né? Isso é fundamental. Porque em espaços públicos, né? Acessível, na praia, de graça, no mercado público, de graça. Então, da mesma forma no Teatro Guarani, que é um templo, né, da cultura. Então, isso é muito bacana. Essa é uma das fórmulas que dá certo no festival, né? Essa democratização dos espaços. Eu tive lá, eu tenho certeza, de alguma forma eu tenho uma veia de eventos também. O festival não começou dia 20, esse festival é quase como uma escola de samba, vocês terminam um e já vamos começar o outro. Mas eu fiquei impressionado o dia que eu tive ali com a organização, e tu acomodar 400, 450, às vezes até 500 pessoas com professores, mas é uma tarefa, assim, de uma logística impressionante que vocês conseguem fazer, né? E acredito que todo mundo saia daqui também bem, né? Eu vi, assim, claro que a gente não sabe os bastidores, né? Mas eu notei uma organização, assim, impecável. Eu tive aquele dia no domingo lá, estive presente na tua palestra lá do auditório também. Notei que a maioria dos que estavam neste ano eram pela primeira vez aqui, então uma responsabilidade do Sesc, de todos que estão de alguma forma envolvidos, de um adolescente ou de um menor até, né? Que vi muitos jovens esse ano, que eu fiquei muito orgulhoso com relação a isso, né? Que a música já está mexendo lá na base dessas crianças, e com certeza vai ter reflexo no futuro, né? Trazer eles de uma outra cidade, de um outro estado, passam 11 dias longe de casa. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu queria dar os parabéns aqui para vocês, porque não deve ser fácil fazer isso. Do meu lado esquerdo aqui, o meu amigo Perdigão, que atualmente é o maestro titular da Orquestra Jovem do Sesc, onde também atua como coordenador geral. Como intérprete, você estreou diversas de suas composições e lidera hoje o Thiago Perdigão Trio, que explora diferentes gêneros musicais. Me diz uma coisa, meu querido, sua trajetória ela passa por diversas áreas da música e da literatura. Como tu equilibra, de alguma forma, esses universos criativos um pouco diferentes um do outro, ou para ti não tem diferença, a literatura te agrega na música, a música faz você pensar na literatura? Conta para nós, bem-vindo.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui ao lado da Luciana, Anderson e o Franco. E, enfim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. E respondendo então a sua questão, para mim sempre foi natural. Assim, eu desde pequeno sou músico, desde os 9 anos de idade mais ou menos, né? Já comecei tocando instrumentos e tudo mais. E com 14 para 15 anos comecei a compor bastante. E aí nessa época eu já estava bastante dentro da literatura e da filosofia, né? Então, assim, eu digo que essas 3 coisas, literatura, filosofia e composição principalmente, e obviamente música, né? Elas cresceram em conjunto. Então, para mim, eu não penso separadamente, na verdade, né? Acredito que a música ela tem uma base estética, então, portanto, filosófica, né? A filosofia ela antecede tudo, então ela antecede não só a música, mas a ciência, etc, né? A gente quer estudar ciência, tem que estudar a filosofia da ciência. Você quer aprofundar em música, tem que saber a filosofia da música, que é estética, né? Na filosofia a gente chama de estética a filosofia da música. Então, aliás, a filosofia da arte, né? Chamar de estética, a gente pode falar de estética musical no sentido da filosofia da música. E a literatura, obviamente, sempre andou lado a lado, né? Por exemplo, aqui a gente, em vários festivais, tivemos bastante ópera. Ópera está colada na literatura. Perfeito. Certo? Você tem lá Verdi fazendo música para peça de Shakespeare. Ou uma música sinfônica, como, sei lá, a abertura e Coriolano de Beethoven, é a abertura para uma peça de Shakespeare, que é Coriolano. Então essas coisas sempre tiveram muito juntas na história e a gente foi um pouco que separando, digamos assim, né? Mas eu realmente acredito que para a formação do músico mais densa, ele precisa, sim, da literatura e da filosofia, né? Então, e da poesia, porque como compositor, quando você vai musicar, seja, enfim, um poema ou uma peça de teatro, etc., você tem que ter essa noção da questão poética e tudo mais. Então, tudo isso está muito junto. E nas minhas composições, eu tenho a maior parte, na verdade, a composição instrumental, né? Seja em temas que envolvem a questão de jazz, mas a maior parte da minha obra é música sinfônica e, enfim, música de concerto, né? E parte dela, apesar da maioria ser instrumental, tem a questão vocal também, né? Onde eu associo geralmente textos meus mesmo, poemas e tal. E então tá muito junto. E também já compus trilhas para as minhas peças de teatro. Eu tenho 5 peças de teatro, né? Aí, uma, cara, inclusive, já feita em Pelotas, que foi Hamlet no Espelho. A gente já fez aqui. E uma comédia que eu já escrevi, chama Tanto Pior, ela também foi encenada parcialmente aqui por um grupo. Então, eu vejo tudo como conectado, algo muito próximo e muito conectado, assim, né? Então, eu não consigo desassociar, digamos assim, né, essas questões. Inclusive, eu acho que a ciência também está muito próxima, né? A questão, por exemplo, da acústica. Quem tem que entender de música tem que entender um pouco de física, matemática, né? Música e vinculação com a matemática, né? Ano passado mesmo eu terminei um livro que é Música e Matemática, escrito por um brasileiro, que foi muito interessante, assim. Aí pega a história inteira da música e como ela se deu em relação à matemática. Olha e aí você só, traça desde Pitágoras, etc. E você vê que a música, principalmente assim, entre os gregos, né, ela nasce daqueles que eram matemáticos e músicos. Perfeito. Né, porque era Pitágoras e tudo mais. Então, assim, tá muito junto, e quando você vai estudando essa história, você vai vendo tanto que isso estava realmente junto, né? Então, sei lá, a frequência hoje que a gente usa para um lá, 440, tudo isso aí foi determinado, não foi pelos músicos em si, foi os matemáticos e os físicos que chegaram naquela conclusão que aquilo ali era melhor e tudo mais, e foram estabelecendo juntamente com, claro, a classe musical também, mas isso está muito junto, né? E hoje que a gente tem muita questão de música e tecnologia, então mais ainda a gente vive uma época onde a música está ao lado da tecnologia, portanto a ciência, né? Então tudo isso está muito junto, assim. Eu acho que para uma formação mais geral é bastante importante para os músicos em geral. Enfim, e em relação então agora sim ao Sesc e ao festival também, né? Eu sempre participei do festival como aluno, né, principalmente na composição, então foi sempre uma experiência muito importante para mim, porque eu entrei em contato em todos esses anos com grandes compositores do Brasil, né, tive aula com o João Guilherme Ripper, com o André Memari, né, agora com o Guilherme Bernstein, com o Felipe Sena ano passado, enfim, então é uma troca muito importante. Eu estou fazendo também. Além de estar no festival, eu estou coordenando a orquestra, né? Estamos dormindo? E, pô, tô dormindo pouco por noite. E aí, porque o curso de composição a gente tem que compor ao longo do festival. E a composição é assim,
é uma coisa, né? Pra quem senta ali e ficar escrevendo nota a nota é uma coisa pesada. Então você fica madrugada dentro para entregar as composições, para levar para aula, né? Mas assim, tem que gostar, né? Eu gosto, então para mim é normal isso, né? Eu ia te perguntar, tu não é gaúcho, né? Não, eu sou mineiro, Tu é mineiro, né? Belo Horizonte, já. Desde quando tu tá aqui? Tem 10 anos que eu tô aqui, Pelotas. E da onde veio? Porque eu te conheço, né? Não tão profundamente, agora ouvindo tu falar, tem um conhecimento muito grande. Tem alguém da família que incentivou? Tu é o músico único e foi cidade Então, assim, afora. eu tenho Me conta um pouquinho a história do Perdigão, criança, Sim, como sim. foi que se conectou a esse grande instrumentista Legal. que tu é hoje? Essa questão de gostar de áreas distintas, assim, isso eu sempre fui desde pequeno, na verdade. Né? Eu dizia, inclusive minha mãe fala e tal, que eu queria ser arqueólogo de manhã, à tarde eu queria ser médico e à noite escritor. Né? Dessas 3 coisas só ficou o escritor, no caso, né? Mas até hoje eu gosto muito, por exemplo, de medicina, tenho muitos amigos médicos, né, aqui da cidade e tal. E me interesso, assim, pelo menos por cima, né? Claro que eu não consigo me aprofundar, obviamente, mas não dá tempo, né? Mas o máximo possível que eu tento aprender um pouco dessas áreas, assim, medicina, psicologia também eu gosto bastante. Mas enfim, então essa questão de ter várias frentes, assim, sempre foi natural para mim. E a música, na verdade, ela veio posterior, acho que eu falei, né? Isso. Na verdade, tu quer saber mais em relação ao... Não, se tu teve alguma influência... Ah, sim, de família. O tio, então, o pai, a mãe, não, de família o vô. não. Assim, meu pai e vários tios, etc., todo mundo toca violão, né? Então, eles tocam violão. Então, minha família tem uma relação com a música muito interessante, assim, Perfeito. né? E, inclusive, escutam música de concerto, né? Eu escuto de tudo, mas eu tive uma influência musical interessante, assim, nesse aspecto. E meu avô é um compositor e ele canta, toca viola, violão, etc. e compõe, né? Infelizmente faleceu alguns anos atrás, mas ele inclusive tem um álbum de composições dele e tudo Qual mais, o nome né? dele? Bandeira. Ele é conhecido como Bandeira. Ismael, né? O nome dele é conhecido como Bandeira. E aí, assim, de família que era compositor, etc., mas ele e meu avô também conta que ele tinha um maestro na família que era um tio dele, do meu avô, só que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, né? Então, assim, tem uma... Mas tá no DNA. Tá no DNA, DNA, né? né? Tá na essência. Tá na genética. Mas esse caminho acabou sendo meu mesmo, assim, né? No sentido de... Eu tive incentivo dos meus pais, eu nunca tive nenhum problema, assim, com família, porque às vezes você fala, né? Você é músico e tal, os pais meio que... Mas como eu já estudo música desde pequeno e tal, e sempre foi natural essas coisas, eles acabaram me apoiando bastante, né? Então foi bem tranquilo nesse aspecto, apesar deles não serem músicos. Né? Não, perfeito. Obrigado, querido. Luciano, o Festival do Sesc de Música é um dos grandes eventos, a gente já falou aqui, culturais do Estado, da América Latina, nesse gênero. Como tu enxerga esse impacto desse festival para os músicos e para a comunidade? Então, para os músicos, eu acho que a gente pode enfatizar a questão realmente da qualificação, né? Da oportunidade que se tem de se qualificar num único espaço, os mais variados instrumentos e essa troca, né? Essa semana mesmo a gente estava falando da generosidade dos professores, né, que participam do festival. É uma relação que se estabelece de uma forma muito diferente, assim, né? De uma escola de música, de um encontro, um curso que tem uma duração determinada. No festival, acho que é porque as pessoas estão vivendo realmente intensamente aquele momento. E os professores, eles vêm com uma generosidade que ultrapassa as portas, as paredes das salas, né? Porque além de toda a orientação com relação, inclusive, não só ao instrumento, às notas, enfim, mas com relação ao posicionamento deles enquanto profissionais da música, né? O quanto é importante eles se enxergarem, né? Enxergarem essa qualificação, esses passos que estão dando ao longo do tempo, né? E se posicionar enquanto profissionais da música também. Então, essa generosidade dos professores, assim, eu acho que é um grande diferencial com relação a essa participação com os alunos, né? Além da gente perceber no olho dos professores quando eles vão assistir o recital, que eles vibram com cada nota Sim. que o aluno acerta ou que ele apresenta, com cada olhinho do aluno
procurando o professor e quando enxerga, tem lá a referência, ele está me apoiando, ele tá olhando para mim, ele tá me olhando pra dando mim. incentivo. Então, essa relação, assim, é só no festival que a gente consegue perceber isso, assim. E para quem não sabe, né, eles têm 11 dias para ensaiar, pessoas que não se conheciam, né, de às vezes até níveis um pouco diferentes, né, e mesmo assim essa generosidade, e isso eu acho que assim é fantástico. A gente estava aqui com o maestro, o Ayrton, o Wilton Bastos, desculpa, o maestro Wilton, e ele comentou uma questão de que como os alunos que estão ali, de alguma forma, estão numa concentração tão grande, porque assim, ó, eles dizem, a gente faz é tipo futebol, a gente faz uma apresentação, um treino e joga. Então é uma coisa muito rápida, e tive o prazer, como eu estava falando nos bastidores antes de ir no carro, a gente vinha conversando, de participar de um ensaio da banda. A atenção, a concentração dos alunos ali era alguma... E principalmente o respeito, assim, o silêncio. 50 pessoas na sala e o maestro ou o professor estava conversando normalmente, não tinha uma risadinha, era um respeito muito grande pela música. Aquilo me chamou muito a atenção, né? E fora também o palco que o Sesc proporciona para essas pessoas, para esses alunos, né? Que daqui a pouco nunca tocaram numa concha acústica como é a concha acústica final, um belo espetáculo final que sempre acontece, seja no Teatro Guarani, um teatro centenário, maravilhoso, né? Então isso tudo vai revelando nos alunos, nas pessoas que estão presentes, algo completamente encantador e que sai daqui, eu acredito, maravilhado, até como o Anderson comentou da cidade. Antes de passar para o Anderson, eu vou provocar uma pergunta aqui que eu vou estender também para o Anderson. Por que dá certo em Pelotas, o festival? Porque é em Pelotas. A resposta é muito simples, porque na verdade a cidade comprou, a comunidade comprou o festival. Vem um pouquinho do que tu falou. A cidade abraça o festival. Exato, ele só acontece neste formato e ganha essa proporção porque é aqui. Perfeito. Porque as pessoas, elas vivem isso, elas respeitam isso, elas esperam por isso, elas criam todo um ambiente para receber esses alunos, para receber esses professores, elas se preocupam em quando que vai acontecer o festival para poderem se organizar suas férias em função dessa data. Festival. Então, e sem falar em toda a movimentação também econômica que acaba isso gerando, proporcionando. Muito. Então, ele só tem essa proporção, ele só tem essa magnitude porque é em Pelotas. Perfeito. Anderson, é por aí? Não, totalmente por aí, né? Eu acho que assim, pensando, né, o festival, ele está estruturado em 2 eixos. E aí um desses eixos, ele se subdivide, né? Que é o eixo pedagógico, né, onde que a gente traz aqui professores super renomados de grandes conservatórios do mundo, possibilita para esses alunos que já não são alunos iniciantes, são alunos que já estão num nível avançado, né? Então, muitas vezes, né, claro que a gente tem um outro núcleo que é um núcleo social. Perfeito. Né, que daí, assim, é esse segundo eixo que a gente fala, que a gente tem o eixo pedagógico e o eixo sociocultural. O sociocultural é os alunos dos projetos de orquestra jovem que a gente traz, que o Sesc tem pelo Brasil, que tem a orquestra areal, municipal, que são alunos que em determinado momento no festival a gente percebeu que se a gente não inserisse eles também nesse outro formato sociocultural do festival, eles não teriam uma oportunidade de, pelo viés do processo seletivo, entrar. Porque eles não tinham um nível avançado. Porque cada vez o festival ele começou a ter um nível mais elevado. Por exemplo, temos cursos que são mais concorridos devido a esses professores que, fazendo uma analogia, é quase como se fosse, ao futebol, é quase como se fosse o Messi do seu instrumento. Entendi. Né? Temos professores como o Liviu Prunaro, que, assim, dos 3 grandes concursos de violino, ele ganhou 2. Né? O Eric Albier, do trompete, que é uma lenda. Né? Então, assim, tinha 80 e poucos candidatos para 10 vagas. Uau! Né? Então, assim, medicina. Muito mais concorrido. Perfeito, então, cara. Essa é uma questão, né? E aí, assim, a gente tem o outro eixo, que é o eixo cultural, que são os 63 espetáculos
né, que a gente fala oficialmente, que estão ali dentro da programação, mas aí tem um outro, a gente também tem mais quase 40, 50 apresentações que a gente faz intervenções no comércio, Perfeito. né, agendadas, enfim. Então, assim, eu chego a dizer que o festival, ele se completa, claro que quando ele vem para Pelotas, ele é pensado muito na questão também desse hábito cultural da cidade, mas em toda a estrutura que possibilita a gente colocar um festival nessa cidade, porque nós temos aqui um conservatório de mais de 100 anos, a gente tem parceiros como a UFEPEL, que tem cursos de música, que nos empresta materiais, a gente tem essa parceria com a OSPA, com a Unicinos, a Universidade Católica, espaço, que nos né? possibilita ali Fantástico, 50 e poucas salas, auditório, então assim, a biblioteca, o Teatro Guarani, né, outras E possibilidades. tudo muito perto também, né? Porque é tudo muito concentrado. Uma cidade plana, tudo cidade plana. muito próximo, né? Perfeito. Claro que embora a gente tenha, assim, e aí o sucesso também tá pela descentralização que a gente faz das apresentações, porque assim, a gente não concentra, claro que tem espaços icônicos culturais da cidade, que tem apresentações, mas a gente descentraliza isso, vai Perfeito. colônia de pescadores, vai na colônia Santo Antônio, vai no Laranjal, vai em hospitais, vai No em Parque asilos, Una. Parque Perfeito. Una. Então, assim, a gente também descentraliza, né? E eu acho que a gente descentraliza também quando a gente faz no Teatro Guarani. Porque o Teatro Guarani, a sua programação ao longo do ano é para um público com um poder aquisitivo determinado, e a gente fazendo com um acesso gratuito também, tu possibilita que pessoas que não tenham acesso Nunca a esse tiveram espaço oportunidade de entrar possam no teatro acessar, de sua cidade. possam acessar esse espaço também. Isso também é acessibilidade, né? Com certeza. E aí tem a outra parte, que é a parte que é muito importante também para o SESC, para a FEComércio, que é a questão de desenvolver o turismo na cidade, da questão de movimentar a economia da cultura. Então a gente tem dados que praticamente do investimento direto, né? Eu digo desse investimento que a gente faz no festival, em torno de 60% disso já fica diretamente em Pelotas. Então quando a gente fala também do número indireto, que é aquilo que cada real que tu investe em cultura, ele retorna 1,60 em impostos e também no que é desenvolvido. Então assim, movimenta toda essa cadeia. Perfeito. Com loja de instrumentos, Restaurante, todos os serviços, o né? barzinho, a rede hoteleira, a que a rede gente hoteleira. ocupa praticamente toda, É verdade. né? Muitas pessoas que vêm para o festival, às vezes acompanhando familiares, acompanhando turistas. Então, assim, é um movimento bastante significativo. Tudo isso, né, contribui para que, claro, o hábito cultural da cidade, e a cidade essa é uma das coisas mais importantes. Tu fazer em outro lugar também, talvez teria essas estruturas, teria essas possibilidades, movimentaria a economia, mas talvez não teria, assim, essa catarse, né? da comunidade. Essa paixão, né? Da- Da comunidade da- pela música de do festa. público ali, e assim, e os artistas ficam impressionados, os músicos ficam impressionados com isso também, né? Eu vi, acho que foi a Caminata, foi a Pradeira de Pé, no Teatro Guarani. Né? Ontem o pessoal saiu como um baile de carnaval, um dos antigos bailes de carnaval que tinham no Guarani, saíram porta dentro do Guarani e fizeram uma festa na rua. Então isso é uma coisa fantástica que acontece Nós dentro do fizemos, festival. Franco, na quinta-feira passada, um espetáculo na Charqueada. Sim. E foi a primeira vez que a gente ocupa aquele espaço, né? E é um espaço emblemático para a cidade. Infelizmente né? não pude ir, mas foi muito forte. Ontem entrevistamos aqui um dos participantes que participou, né, de alguma forma, que é do Sapato de Preto de Preto, Sapato. Preto de Sapato, Isso. desculpa. E ele falou que foi emocionante. Eu vi uns vídeos que foi emocionante. A repercussão na cidade, que historicamente a gente sabe, né, a dor que a Charqueada causou, por um lado, de alguma forma, né, muito forte, principalmente para a comunidade negra. Então, vi mensagens como: eu vi um canto negro ser aplaudido de pé numa charqueada em Pelotas, né? Então só o SESC proporciona isso. E assim como tu falou, Anderson, a questão dos professores, sabe? A gente estava comparado aqui no nosso primeiro podcast, né? E ele elucidando algumas coisas justamente disso, né? Que vem gente que talvez a pessoa gastaria muito dinheiro para poder ir até este mestre do instrumento X ou do instrumento Y. E a pergunta vem como é feito essa curadoria e quais são os critérios que são levados em conta para trazer esses caras que são referências nos seus instrumentos, assim, e que de alguma forma também engrandece o festival. E a régua, como tu disse, sempre ela vai subindo, tanto a entrega de vocês, quanto os músicos que vão querer ter uma vaga dentro desses cursos que vocês dão. Como é feito
essa curadoria, assim? Então, falando de partes, né, distintas dos professores, né? Então a gente tem o diretor artístico do festival, que é o Evandro Maté. Né? Então, também entre as responsabilidades do diretor artístico está definir esse corpo docente, né? E aí, claro, dentro desse corpo docente, nós da instituição, a gente dá alguns balizadores, né, de algumas questões que a gente precisa para o festival. E aí, claro, e outros já estão intrínsecos também com o maestro, né? Que é assim, essa questão da generosidade. Né? Tem a qualidade e o nome de referência, né? A qualidade, mas também tem essa questão, a gente já teve casos assim, alguns, e a gente faz um processo de avaliação a todo ano de como foi as aulas, junto aos alunos, junto aos professores, e isso nos possibilitou que a cada ano a gente fosse, quando o festival começou, a gente não tinha o know-how de realização de um festival. O primeiro festival, né, aconteceu muito bem e tudo, mas assim, a cada ano a gente foi aperfeiçoando. Então, quando tu estava falando ali que da organização, enfim, quando a gente chegou no 8º, 9º, 10º festival, a gente atingiu uma maturidade dos processos. Né, de todos os processos de mapeamento, de antecipação de questões que pudessem acontecer, que aconteciam, e a partir daí a gente já chegou num padrão, né, e às vezes chegar no padrão, eu sempre digo, é possível, mas tu manter essa linha alta, essa régua lá em cima é um desafio grande. Então, assim, esse é o nosso desafio a cada ano. E aí, dentro desse processo de curadoria, o maestro identifica esses professores, faz o convite, como tu falou, o festival ele acontece o ano inteiro, a gente acaba aqui, é relatório, a prestação de contas, já é começar a fazer essa definição desses novos professores, atualizar site, divulgar inscrições, processo seletivo, matrícula, ao longo do ano tem todo... É escola de samba. Como eu acho que eu comparei a escola de samba, assim, né? É isso. E aí tem o outro processo que também é a programação, né? E aí é uma troca coletiva entre a direção artística, nós do SESC, como curadores também, Perfeito. Trazendo questões, discutindo na mesa, trazendo possibilidades, mas isso aqui é legal aqui, isso aqui é bacana aqui, isso aqui é por isso, né? E aí tem também a questão do conceito que a gente está trabalhando na arte do festival. Então, assim, a gente sempre teve um olhar para Pelotas, olhando, estando atentos nas nossas artes, conversando e dialogando com essa cidade também. Então teve um momento que a gente brincou na arte com a questão, acho que foi 2019, quando o festival ele foi eleito patrimônio do doce, né? E depois foi patrimônio arquitetônico, enfim, então a gente fez uma arte lá que trabalhava os prédios históricos. Tinha um trompete, que daí no trompete saía uma colher de pau com doce, tinha lá um tímpano que saía um camafeu em cima, então a gente brincou ali. Aí tinha um outro que a gente fez uma arte também em 2020, que era com o patrimônio arquitetônico, com os grandes prédios. Esse ano a gente fez uma outra arte que é Viva a Música que Pulsa Você, que são vários instrumentos entrelaçados que se unem e formam um coração, né, dessa questão que a música, né, faz na nossa vida, na nossa memória afetiva, como ela pulsa em cada um de nós. Então, assim, a gente sempre está pensando nisso também, e isso vai na questão de conceitos que ali estão, que é inovação, que é sustentabilidade, isso se reflete na programação daquilo que a gente está construindo em termos de curadoria também. Perfeito. Música bate, a música que pulsa em você, o coração, os instrumentos entrelaçados. Meu caro amigo Perdigão, tu está à frente da Orquestra Jovem Sesc RS. Qual o impacto desse projeto na formação de novos músicos a partir dessa formação que vocês começaram a desenvolver há poucos meses atrás também? Outro desafio, vocês se apresentam também? A orquestra se apresenta nesse festival? Não, esse ano ainda não. Na verdade, as atividades iniciaram agora dia 6 de janeiro. Ah, perfeito. Fizemos o processo seletivo no ano passado, então o Perdigão conduziu, né, junto com os professores que compõem o nosso quadro. E os alunos realmente iniciaram as atividades no dia 6. Então, eles estão participando do festival mais como uma vivência. Perfeito. É entender o clima, da onde eles vão estar participando. E para o ano que vem, perfeito, com certeza, temos um lugar na agenda no festival. Teremos um lugar muito especial para eles no festival. Qual o papel dessa orquestra, já que também trabalha com meninos em vulnerabilidade social, de alguma forma? Tive o prazer de estar visitando lá o SESC e vi os instrumentos chegarem novos, né, que a gente sabe que só uma envergadura como o sistema 5S para conseguir entregar aquele número de violinos, os pianos, os violoncelos, que a gente sabe que são valores, né, consideráveis, e isso chega a arrepiar, assim, ó, porque é muito lindo essa conexão. A gente estava falando com a Liz Márcia ontem aqui também, que é da Orquestra do Ariel,
que tem a mesma pegada de transformar a vida dessas crianças. Mas para ti, Perdigão, qual é o papel na formação de novos músicos desse projeto que se iniciou esse ano? Então, o papel é crucial, porque em Pelotas a gente não tem um ensino contínuo de cordas, né? Infelizmente. Por exemplo, na universidade, inclusive alguns dos alunos da própria orquestra eles já estão na universidade e alguns estão tentando entrar, né? Eles estão na idade, porque a idade da orquestra é de 15 a 20 anos. 15 a 20 né? Então, anos. com 18 anos, como você já pode entrar na universidade, então, né, geralmente, alguns ali já estão nesse processo. Porém, dentro do curso de música da UFPEL, a gente só tem violino. Né? Então, a gente não tem contrabaixo, nem violoncelo, nem viola. Alguns estudam viola, junto do professor de violino, que também toca viola, mas não tem esse ensino de modo permanente. Logo, a gente tem poucos contrabaixistas, poucos violoncelistas, etc., na cidade. Né? Então, a primeira questão é essa. Isso vai estimular bastante a existência de novos instrumentistas nesses instrumentos, né, que são tão importantes quanto qualquer outros. Uma segunda questão importante é que Pelotas nunca teve, ou pelo menos, né, na última década, uma orquestra permanente. E isso foi sempre um sonho de todos os músicos da cidade, né? Então, quer dizer, a gente tem um processo de criação dessa orquestra e de manter isso ao longo do tempo vai ser de vital importância para a cidade em geral, justamente porque não há esse projeto, né? E não apenas, eu acho que para Pelotas em sentido cultural, musical, etc., mas para a região inteira, né? Porque isso agrega culturalmente, inclusive um dos objetivos da orquestra não é apenas tocar em Pelotas em si, obviamente, né? A ideia é fazer os primeiros concertos aqui e, enfim, o foco em Pelotas, mas também expandir isso eventualmente para outras cidades do estado, né? Já que a orquestra é a orquestra jovem do Sesc RS. Então é a primeira do Rio Grande do Sul. É a primeira do Rio Sesc. Grande do Sul. Olha que legal, né? Essa informação. Então, porque assim, o Sesc em outros estados ele tem orquestras desse tipo. Às vezes não de cordas, mas às vezes de sopros, ou de cordas e sopros, né? Outras formações. Então essas formações vão variando ao longo dos estados brasileiros, né? Inclusive aqui no festival a gente recebe orquestras de todo o Brasil e, por exemplo, para os alunos da orquestra, para os jovens músicos, está sendo muito importante esse convívio justamente com outros, com o pessoal de todos os né, não todos, mas assim, né, de muitos estados brasileiros. Então eles estão bem empolgados com isso, né, conhecendo o pessoal e tal. Então é muito rica essa troca. Então, nesse sentido, a orquestra vai de encontro justamente a essa diversidade de vivências que para eles é muito importante e não apenas agrega culturalmente, mas justamente como você havia apontado, socialmente, né, em função da questão de que alguns estão nessa questão da vulnerabilidade social, né? A gente, na hora de selecionar os alunos, tem o critério também econômico, né? Então não poderia ultrapassar uma determinada linha econômica, né? Da soma dos recursos da família, justamente para agregar pessoas que estejam realmente nessa situação, vamos dizer então, assim. Eles ganham uma bolsa, né? Pois eu ia fazer essa mensal. pergunta, né? Existe um apoio, Isso. Tem que ter a questão do teto salarial, vamos dizer assim, da família. Exatamente. Tem que estar estudando, obviamente, e ainda tem uma rentabilidade, vamos dizer assim, uma bolsa, auxílio, para que ele possa se locomover, possa se alimentar, Exatamente. Então tem o auxílio, a bolsa, na verdade, mais a alimentação, mais o vale. Transporte, né? Então, e isso tudo para que também eles possam de fato ir para a unidade e concluírem as horas semanais que a gente propôs para eles. Então, dentro dessas horas a gente tem as aulas com os professores, estão tendo aulas com professores de violoncelo, violino, viola e contrabaixo, né? E também estão tendo aulas de teoria comigo. E além disso, eles vão ter as aulas paralelas a essas, né? Seja a gente está propondo história da música, aula de ritmos, além dessas de teoria musical e daí em diante, mais os horários de estudos deles. Então, tudo isso para eles conseguirem ficar na unidade, trabalhar, estudar os instrumentos, né? E se desenvolverem. E vamos iniciar os ensaios de orquestra já agora em março. Legal, né? cara. Então, é isso.
Perfeito. Essa questão do apoio, eu acho que ele é muito importante, né? Vou dizer uma questão aqui, porque daqui a pouco a música é vagabundo, tem aquela questão da necessidade do dinheiro, alguns têm que ajudar o pai ou ajudar a mãe, e ao mesmo tempo isso já dá um orgulho, né? Porque o menino e a menina, de alguma forma, está estudando, de alguma forma, está se formando e também pode ajudar já, de alguma forma, para os seus estudos, para dentro de casa. A gente não sabe como é a vida de cada um, mas isso já é um grande incentivo, né, para que o pai ou a mãe não, para de ir lá e vamos me ajudar aqui, coisa e tal, né? Então, além da formação, que eu acredito que a música faça um cidadão melhor, né, um cidadão mais feliz, mais leve, mais instruído até, né? Claro, depende da música em si que ele ouve, mas ter esse apoio, ele é muito importante. Sem dúvida, né, e esse foi o ponto-chave, né? Quando a gente pensou na Orquestra Jovem, nós tínhamos alguns pontos críticos, né? Um deles era a faixa etária, porque a gente não queria conflitar com nenhum projeto que já existe aqui. Uhum. Então a ideia era dar continuidade ao trabalho que a Liz, principalmente, somar e não dividir. Exatamente. Então esse era um ponto crítico. Então por isso dessa definição da faixa etária dos jovens, né? Então a partir dos 14 anos, que é quando eles estão saindo da orquestra da Liz, do projeto da Liz, eles acabam vindo para o SESC, né? E essa questão do auxílio, né, dessa bolsa auxílio, para que eles pudessem justamente não ter que optar entre vir para os ensaios, para as aulas da orquestra, ou ter que trabalhar para ajudar a família. Então, e a gente conseguiu, assim, foi um trabalho bem bacana que fizemos, né? E é a primeira orquestra do Brasil que está conseguindo fazer esse pagamento dessa bolsa neste formato que o Rio Grande do Sul se propôs. Eles têm outras ajudas de custo, enfim, mas neste formato é a primeira no Brasil que legal. Então até a gente está com o encontro das orquestras jovens. Aí isso é muito oriundo do festival, com certeza. Eu diria que é um legado. Né? É um legado do festival para a cidade. Isso não tem a menor dúvida. Ela ter sido escolhida por toda essa trajetória do festival, né? Sem dúvida. Até porque a gente recebe, né, no festival. O SESC ele tem diversos projetos no Brasil de orquestras, como o Perdigão comentou, né? E projetos de orquestras jovens, né? Orquestras sociais, mas geralmente não só os projetos do SESC, mas todos os projetos, né, de musicalização e de orquestras jovens, enfim, geralmente eles atuam numa faixa etária entre 8 anos até 14, 15, né, anos, ali 16 anos, e ali se encerra o projeto, né, e aí tem uma renovação, enfim, e aí é o período crítico mesmo, onde que os alunos eles ficam sem perspectiva, porque eles têm ali um gap, né, eles têm um espaço que até tu galgar uma universidade ou ir para outro espaço, tu tem 2 anos, período que é o período onde que muitas vezes tu tá te descobrindo, no sentido assim, aí muitas vezes tu tem que ajudar em casa, ou tu quer ganhar a tua graninha ali, né? Então aí tu meio que vai para outro caminho, né? E claro que o objetivo dos projetos de orquestra do SESC também não é formar músicos, também é se formar melhor, maravilha, mas é o que tu tá falando um pouco, é formar um cidadão, ele vai ser, né, impactado de outra forma, né, pela arte. Então assim, isso é um pouco das questões que a gente traz aí nesses objetivos, né? Então assim, a gente está muito feliz, né, de poder proporcionar, porque esses alunos que ali estão nesse projeto, eles têm agora uma perspectiva, e está muito ligado à questão dos ODS, né, do desenvolvimento sustentável, de como a gente age, né, como que a gente age na sociedade onde que ela realmente de fato precisa, né? E esse é um olhar que a gente lançou aqui. Olha, a gente não quer fragilizar, enfraquecer os projetos já existentes, como o da Liz, inclusive a gente quer somar. E a gente precisa cada vez mais somar, porque é no apoio, na soma, nas parcerias que a gente evolui e que a gente transforma uma sociedade melhor onde a gente está inserido, né? Perfeito. Uma pergunta, para os músicos que sonham em participar do festival, da próxima edição, claro, quais são as melhores formas de se preparar, de se destacar? Conta um pouquinho assim a questão da inscrição lá, que vocês abrem alguns meses antes, né? Por exemplo, eu que sou um músico eu sou baterista, mas, por exemplo, se eu quisesse tocar um instrumento de sopro, eu não teria condições ainda de frequentar o curso, né? Explica um pouquinho como funciona essa inscrição, Anderson, Luciana, fiquem à vontade, assim, para quem está nos assistindo poder se preparar aí, né? Porque o festival tem 13 anos, é o maior da América Latina, envolve vários estados brasileiros, mas com certeza tem gente que fica de fora. E alguns até não só por a questão
qualidade musical, vamos dizer assim, mas talvez por perder a inscrição, não ficar muito ligado nessa janela que vocês abrem para escrever. Isso, a gente abre as inscrições sempre lá no período entre os meses de junho, segunda quinzena de junho, julho ali. Nesse processo seletivo, os alunos eles têm que encaminhar o seu currículo, né, a sua trajetória musical, com quem estudou, quais os cursos que fez, e a partir disso também eles gravam um vídeo de 3 a 5 minutos executando o instrumento ao qual eles estão se inscrevendo, para que a partir disso os professores possam olhar esse currículo, olhar esse vídeo e fazer esse processo seletivo. E aí, assim, algumas coisas que a gente traz, que também a música ensina, né? E aí quando tu tava falando lá que tu estava assistindo o ensaio e todo mundo ali concentrado. Então, assim, a música traz várias questões, a disciplina. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com o silêncio da sala. A disciplina de estudar, de se preparar, de ensaiar, porque muitas vezes a gente tem a falsa ideia que o músico vai ali, toca 1 hora e aquilo ali saiu espontâneo, né? Que tu não teve, que tu não improviso, não? Que assim, tu já nasce com esse dom. Música é disciplina, é estudo, é repetição, né? Então, assim, com certeza ele ficou ali 3, 4, 5, 6 horas. Então a gente está falando de músicos aqui renomados que estão, professores que a gente está no hotel. E assim, vou pegar um exemplo de um professor que já veio, do Yang Liu, que é um violinista, que assim, ele é um dos maiores músicos do mundo. E tu ia no hotel... Ele tá lá praticando pro concerto, assim, o dia inteiro, 2, 3 dias. Então, assim, pra quê? Ele toca muito bem. Tocaria de olho fechado? Não. Então, assim, tem essa disciplina, respeitar o espaço dos outros, porque numa orquestra, tu respeita o espaço dos outros. Se tu entrar no momento errado ou tu não respeitar o espaço do outro, isso é um problema. Desanda tudo, né? Então, tem essas questões. E aí tem também aquele aluno que se prepara não só no estudo para executar, porque assim, muitas inscrições elas vão ficando para o último dia, porque o aluno ele fica tentando ali fazer a melhor gravação do vídeo. Ah, perfeito. Ele precisa mandar, o vídeo. O vídeo, então assim, ele fica tentando fazer a melhor execução possível. Performance dele para mandar. Melhor performance para mandar. Né? E aí também a gente possibilita, em algum momento a gente já disponibilizou uma live com os professores falando um pouco sobre esse processo de gravação, enfim, porque muitas vezes as pessoas pensam, eu não tenho um iPhone para fazer essa gravação. Não é isso que vai contar. Não é isso que vai contar. Não é sobre isso. Porque assim, não é, por exemplo, assim, eu não tenho o melhor violino, eu não tenho um violino de $2 milhões. O segredo tá tu ter o violino e extrair o melhor possível daquele instrumento que tu tem. Né? Então, assim, ali que tá, por exemplo, assim, claro que tu vai tem algumas coisas básicas, e aí nessa live eles vão comentando, tu tem que gravar, tu não pode, por exemplo, daqui a pouco tu tá tocando, e aí daqui a pouco tá passando as pessoas atrás, ou tem um barulho que tá interferindo ali. Né? Então, assim, na audição tu já tem que pensar onde que eu vou numa sala fechada que tem uma acústica minimamente boa para gravação. Perfeito. Então tem várias dicas ali que vão sendo dadas, né, para que minimamente tem várias pessoas que fazem gravação de vídeo com um iPhone que não entram. E outros, né? Então, assim, tem toda essa preparação. Então, tem essas questões aí que são levadas em conta nessa seleção. Claro que, assim, como eu falei, o festival ele foi evoluindo e o nível também foi evoluindo. Então, cada vez mais alunos mais preparados estão se inscrevendo e, assim, cada vez mais concorridos. A gente tem muitos alunos qualificados. Perfeito. Né? Então, aqui, eles vêm, eles apresentam 2 concertos, a banda sinfônica e a orquestra acadêmica. Então, como falou, é um treino, a apresentação e um treino. Né? E isso hoje dá certo porque o nível é muito elevado, desses alunos. Né? Perfeito. E por isso que quando eles estão aqui, eles querem aproveitar o máximo possível. Exatamente. E aí vem essa concentração, vem esse respeito ao profissional que está à frente deles, né? Vem esse respeito ao espaço. E isso então, eles vão levar para a vida toda. Para curtir o festival realmente, para evoluir, para se qualificar. Perfeito. E uma coisa interessante de falar assim, é o impacto, né? A gente está falando só do impacto, por que dá certo, enfim e tal, mas o impacto na vida desses alunos. Né? E o impacto dessa ação que a instituição desenvolve. A gente tem vários casos, né, informais, mapeados, de alunos que vieram para o festival, a partir daqui
com essa interlocução com professores de fora do país, né, com outros professores nacionais, que ao longo do ano, a partir do festival, eles conseguem fazer cachês em orquestras, eles conseguem possibilidade de intercâmbio em outros países. Mantém a conexão, né, em outros conservatórios. Legal. Né, então a gente tem diversos alunos que já vieram aqui, já estão hoje na Suíça morando, né, já estão em outros para fazer. Deve ser um orgulho para vocês, na França, assim, fantástico. Né, eu me lembro de um caso de uma aluna que veio vindo da Venezuela, ela veio para não voltar. Uau! Ela veio, né, de ônibus da Venezuela até aqui para o festival e ela não retornou para o seu país, e a partir de uma interlocução com um professor aqui dentro do festival, ela conseguiu uma bolsa na Neogibá da Bahia, de um projeto de orquestra, para lá ser uma monitora, enfim, e hoje ela permanece no Brasil nesse projeto. Perfeito. Então, assim, são vários esses workshops, né, que acontecem imensurável, aqui. Né? Tem a questão mensurável do turismo, da economia, mas a grande parte não é palpável. Isso reflete na história de cada um. Luciana, quais são os planos futuros do Sesc RS para continuar inovando e expandindo a atuação cultural no Estado? Sei que tu está na cadeira há pouco tempo, então, mas no Estado a gente tem alguns desafios, né? Trabalhar muito forte a questão da arte e educação, né? Muito mais do que só a fruição das apresentações artísticas, se trabalhar muito forte com a educação, né? Vinculado à educação. Então, esse trabalho de formação que a gente vai estar fazendo com a orquestra, a gente lançou recentemente 2 casas Arte Sesc, uma em Gravataí e em Porto Alegre, né? Para trabalhar as linguagens. Em Porto Alegre, junto ao Museu do Hip Hop. Então, a gente está trabalhando 5 elementos, também de uma forma gratuita. Que legal. Nesse espaço destinado a jovens a partir dos 10 anos até os 24. Então, super bacana, assim. Em Gravataí já é um outro viés, muito mais para memória, patrimônio, trabalhando as artes cênicas. E agora em abril, a gente tem o Sesc Circo em Lajeado, e também como residual do festival, a gente vai ter a Casa Arte Sesc com foco em circo, em Lajeado. Então, assim, tem vários desafios, são várias frentes, mas sempre trabalhando muito forte essa questão da educação junto com a cultura. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, além de, claro, de manter toda essa grade de programações que a gente tem. Então, tem o Sesc Música, tem o Palco Giratório, tem o Sonora, enfim, todos aqueles projetos que a gente já desenvolve, né? Então, vem com esse viés também de olhar para as casas Arte Sesc, para a arte e educação, realmente como uma atividade muito importante para o desenvolvimento social do Rio Grande do Sul. Perfeito. Mais informações, sesc-rs.com.br. Todas as informações, editais, enfim, quiser saber um pouquinho mais do Sesc. Gente, a gente está chegando ao fim. Queria agradecer muito a presença de você, Luciana, Anderson, Thiago Perdigão. Muito obrigado pelo tempo de vocês dedicarem esse espacinho para conversar com os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, o pessoal que nos segue nas redes sociais. Obrigado ao Sesc também por proporcionar para a nossa cidade um evento desse tamanho. E em breve a gente se vê de novo, tá bom? Esse podcast tem um oferecimento da Di Giorgio Violões e também da Tons Musicais, a sua loja virtual. Tá ok? A gente se encontra daqui a pouquinho em outro podcast. Valeu, obrigado!